Olá, meu nome é Alenilson Souza e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco sobre o Laravel, como funciona, para que ele serve. Vou explicar em que situação o Laravel pode ser usado na sua rotina de programação. Então vamos aqui para a minha tela. Nós temos aqui no VS Code, já tem um projeto que já foi criado, e quando o Laravel é instalado, o projeto é criado, ele monta para mim essa estrutura de pastas que vem seguindo a estrutura MVC. O que quer dizer MVC? MVC é uma sigla, como no meio da tecnologia nós temos muita coisa baseada em sigla. MVC são três letras iniciais que vêm de Model, Controller e View. Então, o Laravel ele trabalha com esse conceito MVC para organizar melhor toda a sua programação, né, para facilitar na manutenção e no desenvolvimento inicial de qualquer projeto. Então, nós temos aqui a pasta app, onde temos aqui a pasta HTTP, que é a pasta justamente onde tem os controllers, e é um projeto, e esse Laravel é um projeto que está em desenvolvimento, e eu peguei para mostrar como exemplo para vocês, e aqui eu já criei alguns controllers, e esses controllers são criados com comando no terminal. Também temos aqui os models, que são os arquivos, as classes que vão ficar responsáveis na questão dos dados com a conexão com o banco de dados. E o visual fica dentro de uma outra pasta, da pasta Resource. Aqui nós temos o View, separado de forma organizada. O View tem uma peculiaridade muito interessante, né? Como é um sistema que tem muita coisa que segue um padrão de montagem, tem views aqui que ele serve para vários controllers. E tem outros aqui que são bem específicos, então eu criei um view específico. Quando eu clico aqui em List, por exemplo, esse List Blade é um view preparado para listar registros. Então lá no controller vai receber esses registros e ele vai montar a tabela conforme eu configurar no controller. Então nesse view aqui praticamente eu nem mexo, ele já está programado dinamicamente para a receber as informações do controle e então montar a tabela conforme a configuração que eu colocar lá e os dados que eu quiser que sejam listados. Também aqui no View eu tenho o store.blade. É um blade que serve para criar um formulário tanto para armazenar ou atualizar. E no controller eu tenho uma função lá dentro que vai montar a quantidade de formulários conforme a quantidade de dados a serem inseridos ou a serem atualizados. Então, isso é informado no controller, né? Isso vem de um array, ele vai contar a quantidade de itens daquele array. Dentro de cada array tem uma série de valores ali que vão caber aqui dentro. E então o store vai montar um formulário conforme a quantidade de valores que tem nesse array. Vou dar um exemplo aqui, abrindo um controller para especificar melhor. Vamos pegar um controller aqui de associado, por exemplo. É um controller onde eu já tenho aqui é, várias funções onde eu vou trabalhar com cada situação. A função principal é index, que vai listar os valores, inclusive aqui no view. Esse view é o que vai puxar aquele view que eu acabei de mostrar para você, e ele vai jogar esses valores que estão aqui para dentro daquele view. E esse table aqui, por exemplo, ele vai listar a tabela, que aqui embaixo tem uma função responsável por isso, que é aqui de table. Essa função é responsável para a montagem daquela tabela. Na função não é onde que monta, mas é onde que organiza os dados para enviar para o view. O view pega esses dados, soma a quantidade de itens necessários, de cabeçalho também dos valores que serão exibidos, mais os botões de ações, de editar ou excluir, e então ele joga essas informações lá dentro do Blade.
Outra coisa importante aqui é a questão do formulário. Nesse view aqui nós não temos essa opção. Deixa eu pegar uma outra situação aqui que tenha. Por exemplo, peguei aqui um controle de veículo. É um sistema que vai ter esse recurso lá dentro. E aqui eu tenho uma função for, onde tem todas as variáveis e os valores para cada campo de formulário. E ele é estabelecido dentro de um array com os parâmetros necessários, com os parâmetros legais e ideais para a montagem de um campo de um formulário. Então, cada item desse daqui é um campo de formulário. Pode ser um input, pode ser um text area, pode ser um select. E ele é montado aqui e lá no view ele é montado visualmente para o usuário com todos os parâmetros necessários para que aquele campo possa funcionar. E além disso, o Laravel trabalha com rotas. Nós temos uma pastinha aqui chamada routes. E como nós trabalhamos aqui com web, um sistema para web, eu vou abrir esse rota web. Também podemos trabalhar o Laravel de forma como aplicação de API, mas nesse caso é para a web. E aqui eu tenho todas as minhas rotas já criadas até o momento. Esse sistema ainda vai crescer muito. Então aqui eu estou mostrando um pouquinho do meu trabalho para você, a minha organização. Tem muita coisa a fazer aqui ainda, tem muito refatoramento que eu vou precisar elaborar nesse sistema. Então, o que que é rota? A rota, na verdade, é o link, né? Lá na URL para acessar, é, ele vai acessar por um link, né? Então, aqui, por exemplo, o sistema vai ter uma parte de login, de autenticação e de logout. E aqui eu tenho uma rota chamada de middleware, ou seja, aquilo que intermedia com tudo que está dentro dele. Aqui eu tenho outras rotas, no qual essas rotas que estão aqui, eh, elas vão acessar tudo que está dentro deste grupo quando o usuário tiver autenticado. Se qualquer pessoa colocar o link, né, do sistema barra perfil, é, ele não vai acessar, não vai conseguir acessar porque precisa estar autenticado. Obviamente, ele vai levar para a tela de login. Então, esta estrutura de rotas que nós estamos visualizando aqui são os caminhos e cada rota que eu tenho aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cidades. Eu estou acessando aqui cidades, ele vai acessar o controle cidade e dentro daquele controle ele vai buscar a function index. E aqui esse name, e para facilitar, quando eu vou informar lá dentro da view, ou em algum momento dentro da minha programação, quando vai buscar esse index, então isso facilita para mim, em vez de eu digitar o endereço completo da rota. E é assim que o Laravel funciona. Ele funciona nessa estrutura organizada e cada coisa no seu devido lugar. Fora isso, existem comandos simples que você executa ali que ele já dá um ganho na programação, uma agilidade de tempo que você faz, executa em uma linha de comando, aquilo que seria digitado manualmente, demoraria um pouco mais, você dá um comando apenas, ele já executa um script, né? Porque o Laravel é uma biblioteca baseada em PHP, né? Laravel é um framework. Eu falei biblioteca, tá errado, é um framework baseado em PHP, porque dentro dele tem estruturas prontas que você dá o comando, apenas um comando simples, ele executa aquela estrutura de comandos. Então é isso. Mostrei aqui um pouquinho do que eu faço. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no meu canal para receber mais vídeos como este. Tchau, tchau.